analfabetismo político dos que votaram nessa trupe está escancarado nas ações desse desgoverno. Bom, pessoal, vamos seguir então com as notícias. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a população indígena e o avanço do coronavírus no país. Menos de uma semana atrás, no dia 1º de abril, foi confirmada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena o primeiro caso do novo coronavírus em uma pessoa indígena no Brasil. Foi no Amazonas. É uma mulher de 20 anos do povo Cocama. Ela é moradora de Santo Antônio de Sá, no interior do estado, que fica na margem do Rio Solimões. E ela trabalha como agente de saúde. As primeiras suspeitas de infecção pelo novo coronavírus na população indígena aconteceram a partir do dia 16 de março. Daí, um dia depois, no dia 17 de março, um decreto da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, suspendeu por 30 dias as autorizações de entrada em terras indígenas devido a essa pandemia. O Ministério Público Federal chegou a fazer um alerta, afirmou que os indígenas enfrentam um cenário de risco de genocídio. Para discutir as ameaças à saúde e aos direitos fundamentais dessa população indígena diante do avanço da pandemia, nós estamos com o Fundo Brasil de Direitos Humanos hoje, que participa quinzenalmente. E eles convidaram o antropólogo Gerson Baniva, que é professor da Universidade Federal do Amazonas e conselheiro do Fundo Brasil de Direitos Humanos, para conversar com a gente. E ele está junto também com a Ana Valéria Araújo, que é superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Oi, pessoal. Gerson e Ana Valéria, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Thalita. Já Boa tarde, estamos Gerson. todos aqui no vídeo. Boa tarde. Que beleza. Eu vou começar passando a palavra para o Gerson, para explicar um pouquinho sobre a situação dos indígenas no país nesse momento de pandemia do coronavírus. E se esse decreto é de fato razoável, suspender os contatos com indígenas nesse momento. Explica para a gente, Gerson. Eu acho que de fato há uma enorme preocupação de todas as lideranças indígenas, com seus povos, com suas comunidades, preocupação daqueles que trabalham com eles há longo tempo, e, sem dúvida nenhuma, acho que o principal desafio é a realidade extremamente diversa dos povos indígenas, não é? E eu poderia dizer, por exemplo, que nós poderíamos, assim, de forma muito genérica, caracterizar 4 realidades indígenas no Brasil, né? Uma, a realidade de uma quantidade grande de indígenas que residem nos centros urbanos, é um número significativo, não são mais de 40% toda a população indígena do país reside nos centros urbanos, desde os grandes centros a pequenos, médios, aquelas terras indígenas, não é? Situadas no entorno dessas grandes cidades, então são aldeias, são comunidades, mas que têm fluxo intenso, permanente, diário, muito próximo das aldeias. Tem um terceiro, que são as terras indígenas mais distantes dos centros urbanos. Eu poderia dizer aqui na Amazônia, por exemplo, a terra indígena Vale do Javari, terra indígena Alto Rio Negro, e assim por diante. E tem a quarta realidade, que são os povos denominados até recentemente de povos isolados, com isolamento voluntário. Então, ao se pensar políticas, atendimento para cada realidade dessa, é fundamental pensar estratégias, metodologias específicas para atender, seja do ponto de vista do atendimento à saúde, não é? Da proteção, da vigilância, mas, sobretudo, do cuidar, já que já começamos a ter, de fato, vários casos em investigação de indígenas, né, no Brasil todo, mas seja como apoiar as estratégias desses povos para se protegerem. Em algumas situações, por exemplo, de terras mais distantes, eu, por exemplo, acho que a melhor estratégia seria isolá-los nesse sentido de mantê-los com o menor contato possível com centros urbanos. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Claro que é necessário manter trânsitos essenciais, como, por exemplo, das equipes de saúde, ou situações emergenciais, quando começa, em algumas realidades, mesmo distantes, começa a ter problema de abastecimento de alguns gêneros alimentícios básicos, né?
e vai até algum monitoramento mais permanente, por exemplo, de comunidades no entorno das grandes cidades. Mas há uma enorme preocupação, porque é importante a gente saber que, historicamente, os povos indígenas têm sido vítimas, não é, frequente desse tipo de epidemia, pela baixa imunidade diante dessas epidemias que vem acontecendo, não só no passado remoto, mas até tempos mais recentes, né, com varíola, com febre amarela, com sarampo. A Ana Valéria, a gente até conversava um pouquinho antes do programa, e ela falava sobre as diferenças dessas etnias, porque existem povos que moram em aldeias em que não é possível produzir alimentos. Então, eles dependem, de fato, da cesta básica, do acesso a mercado. Então, eles não podem ficar completamente isolados, porque daí você cria um problema de insegurança alimentar. Então, de fato importante também pensar nessas, como você mesmo colocou, nessas diferenças entre as etnias e povoados, certo? Queria que a Ana Valéria, inclusive, falasse um pouco sobre isso para a gente. Não, boa tarde, né, aos telespectadores. O que a gente estava conversando e que o Gerson trouxe muito bem, ele inclusive dividiu em 4 grandes diferenças, e eu tinha falado um pouco, enfim, uma coisa é a gente pensar as populações na Amazônia, os povos indígenas na Amazônia, que a gente tem que ter um cuidado imenso, como disse o Gerson agora, né, em mantê-los afastados da doença, ou seja, a doença não pode chegar lá, mas eles estão lá, em geral, essas áreas dentro da Amazônia, com terras um pouco maiores, com os recursos naturais, tem caça, tem pesca, se eles estiverem lá isolados da doença, eles sobrevivem muito bem. É muito diferente da situação das terras indígenas no restante do país, que estão mais próximos das cidades, das zonas muito povoadas. São terras, em geral, muito menores, onde, ainda que se plante, né, a condição de sobrevivência enfim, não garante uma sustentabilidade. Qualquer atividade econômica dentro dessas terras menores não garante a sustentabilidade das comunidades. Então, nesses casos, o isolamento, enfim, há necessidade de isolamento, obviamente, como para todos nós, para toda a população brasileira, aí o isolamento social, mas para estes casos, a política, o que tem que se pensar em termos de como proteger essas populações, aí a gente tem que pensar em políticas para garantir, enfim, atendimento humanitário, a chegada de alimentos, de kits de higiene, porque esses povos em terras, em regiões onde estão muito mais povoadas, as necessidades deles são de outra natureza e a gente precisa ser capaz de atender essa diversidade. Gerson, como você vê o posicionamento do governo e as ações do governo nesse momento voltados à população indígena? Como que você tem interpretado e visto essas ações? Eu diria ações muito tímidas e bastante tardias, né? Eu acho que, como é em geral no Brasil, não é? Quer dizer, acho que o que mais nos preocupa, no sentido geral, é exatamente esse despreparo, essa falta de capacidade dos governantes, né? do Estado, das políticas públicas atenderem as suas populações num contexto desse. E os povos indígenas estão entre esses mais vulneráveis, e com um agravante, porque também, assim, historicamente, esses povos nunca foram tratados com uma certa prioridade, né? E nesse momento também é assim, quer dizer, enquanto se luta para, obviamente, não é, salvar milhões de vidas pelo Brasil afora, os povos indígenas estão ali confinados, aí do ponto de vista político, né, para tentar se virar e tentar se proteger. É o que está acontecendo, pelo menos eu assim acompanho muito aqui na região norte, aqui na Amazônia, de fato, não é, as aldeias, com suas lideranças aí se virando literalmente só para poder tentar se proteger. Quer dizer, evidentemente, é importante que se diga, há sim uma preocupação das equipes da saúde, né, principalmente os distritos sanitários especiais indígenas, a CESAR e as equipes de saúde indígena, que tem hoje muitos agentes de saúde, enfermeiros indígenas, junto com suas lideranças, há sim toda uma mobilização.
mas, como eu digo, né, é tímido e eu acho que bastante tardio e absolutamente insuficiente. Então, nós temos que nos preocupar em ver como podemos apoiar essas iniciativas próprias, não é? Muitas vezes até isoladas das lideranças, das comunidades, para tentar se proteger de alguma maneira, não é? Seja prevenindo, evitando que a doença chegue, seja aqueles em situações em que isso é mais difícil, então tem que trabalhar, como a Ana bem falou, não é? Tentando dar as mínimas condições de sobrevivência, até na questão alimentar, nos remédios. Uma coisa que eu já identifiquei nesses últimos dias é de que, num modo geral, aqui na Amazônia, por exemplo, elementos muito simples são fundamentais, como orientações bem feitas, né, nas línguas indígenas, isso eles estão fazendo, mas falta muito material para eles, né? Quer dizer, material que às vezes é até simples para nós, material de higiene, por exemplo, água sanitária, é quase impensável encontrar nessas aldeias aqui da Amazônia. Então, até isso, do ponto de vista das políticas públicas, do atendimento, seria fundamental nesse momento, porque mesmo para aquelas comunidades mais distantes, em que a prioridade é protegê-los, é evitar trânsito entre as aldeias e a cidade, ainda assim é importante manter equipes, né, de liderança, de agentes de saúde indígena que falam a língua, com material de comunicação na língua indígena, usando os meios de comunicação que eles têm, vai desde radiofonia até alguns postos, né, de telefonia pública, mas também precisa capacitar essas lideranças e até eles terem equipe, né? Então, as lideranças precisam acompanhar, monitorar, inclusive, esse isolamento, mas os indígenas, né, os agentes de saúde, as lideranças que fazem isso, precisam de algum tipo de proteção. Indígenas, isso também se aplica aos indígenas. O Fundo Brasil tem esse trabalho de realmente ajudar essas organizações a darem continuidade a projetos, e daí não só nesse momento de pandemia de coronavírus, mas em outros tempos também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse trabalho. Então, Thalita, o apoio às organizações, às lutas indígenas, às lutas pelos direitos indígenas e por intermédio das organizações indígenas, das lideranças, onde quer que elas estejam, está desde a origem do Fundo Brasil de Direitos Humanos na nossa história, como parte da missão central do Fundo de apoio às organizações de defesa de direitos e que combatam as violações de direitos humanos no país como um todo. Desde 2007, a gente tem editais anuais, todos os anos a gente vem nesses editais apoiando organizações indígenas, selecionando projetos de organizações indígenas que nos procuram buscando apoio para essas lutas, para essa defesa de direitos, e a gente vem fazendo isso ano a ano, isso é fundamental, né, entre as diversas violações de direitos humanos no país como um todo, ter um olhar específico e poder apoiar também a luta indígena, a luta das organizações e fortalecer essas organizações para que elas próprias possam tocar suas demandas enfim, e demandar do governo, das autoridades, o respeito aos seus direitos é fundamental. A gente vem fazendo isso só para, assim, um dos projetos que a gente apoia recentemente, a gente apoia um projeto no Mato Grosso do Sul, dos Guarani Kaiowá, e a gente tinha pensado em convidar, inclusive hoje, além do Gerson, ter alguém do Mato Grosso do Sul, um Kaiowá, que era o Tonico Benites, e justamente por consequência da pandemia e de uma recente ação lá no Mato Grosso do Sul, no sentido de que todos os indígenas têm que ir para dentro das áreas e tal, tem que ficar em absoluto isolamento, o Tonico hoje não conseguiu acessar a gente e é uma pena porque teria sido muito rico poder ouvir uma voz da Amazônia, poder ouvir um Guarani Kaiowá também mostrando eles próprios, né, essas diferenças. O Fundo Brasil tem procurado apoiar organizações dentro e fora da Amazônia e temos tentado pensar, o Gerson do Conselho do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente traz lideranças indígenas para pensarem junto conosco e nos mostrarem quais são as prioridades, em que o fundo tem que estar apoiando, quais são as organizações, quais são as lutas que precisam ser apoiadas. É isso que a gente faz, isso é absolutamente fundamental.
Estamos com o Gerson e com a Ana Valéria, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, falando sobre a população indígena e a situação de vulnerabilidade dessa população diante da pandemia do coronavírus. Eu só queria encerrar, na verdade, com o Gerson falando um pouquinho sobre o que esperar daqui para frente em relação a ações do governo e à população indígena, Gerson. De fato, há o risco de um genocídio dessa população frente à epidemia, caso não se tome atitudes mais contundentes em relação à proteção? Eu acho que existe sim, sem dúvida nenhuma, até pela história, como eu já disse aqui, de outras situações similares. Claro que hoje tem alguma vantagem, que é a forte mobilização, né, dos próprios indígenas com seus parceiros, aliados, os movimentos sociais, não é? E as equipes de saúde locais, né? Exatamente por essa capacidade de mobilização dos índios, as equipes locais, principalmente da saúde indígena, estão ali focados, não é? Mas, de fato, a situação é grave, Thalita. Eu aqui toda hora eu não paro de receber agora, né, nesses dois últimos 3 dias aqui no Amazonas, praticamente todo dia aparecem novos casos confirmados de indígena. Nesse momento, mais ainda centrado nas cidades, seja aqui em Manaus, seja cidades sede dos municípios, não é? Mas isso é um pulo para, de fato, chegar nas aldeias, né? Então, é preciso uma ação enérgica. E eu não poderia deixar de dizer também, Thalita, que nesse momento há também aqui alguns exemplos de uma ação que é paralelo a isso, mas que tem a ver com isso, que é o aumento de invasões de garimpeiros em terras indígenas, né? Roraima e Amazonas está acontecendo nesses dias, né? Acho que exatamente porque tanto os indígenas estão focados, né, na defesa contra a pandemia coronavírus, quanto também, não é, as equipes de governos. Então, esses grupos, não é, estão se aproveitando desse momento para exatamente avançar no propósito deles, que é violar, claro, né, a legislação e avançar sobre os direitos indígenas, nesse caso, sobre os territórios, sobre as riquezas que existem nos territórios indígenas. Então, acho que, claro que é necessário aí uma soma de esforços de todo mundo que está envolvido com povos indígenas, desde os movimentos sociais, as organizações, né, os poderes públicos, para a gente poder equilibrar um pouco o descompasso, a desvantagem e a vulnerabilidade dessas populações, que, sem dúvida nenhuma, é um dos segmentos mais vulneráveis nesse contexto, por todas essas situações, não é? Econômicas, mas também culturais, não é? São grandes aldeias, existe aqui no Amazonas, aldeias Ticuna ou no Rio Negro, que tem mais de 5.000 em uma aldeia. Imagina, e aldeias são vidas comunitárias, vidas coletivas, onde é difícil você isolar indivíduos, né? Isolar em termos de quarto, em termos de casas, porque a vida é muito comunitária. Daí, insisto, né, tem dessas aldeias aqui na Amazônia tem que lutar por esse isolamento. Não é um isolamento familiar, isolamento comunitário. Em outros contextos, como o Centro-Oeste, a Ana bem falou, aí é diferente, né? Além do isolamento, mas tem que apoiar eles com a questão humanitária, embora também em muitas regiões aqui na Amazônia também existe isso. Mas nós estamos aí focados, estamos aí tentando contribuir para que o prejuízo nesse sentido, né, seja o menor possível e tomara que a gente consiga. Obrigado. Obrigada. Esse é Gerson Baniwa, antropólogo, professor da Universidade Federal do Amazonas e conselheiro do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ana Valéria, uma última palavra? Só reforçando, eu acho que o que o Gerson falou, existe risco, sim, é claro que existe risco para a população brasileira como um todo, estamos todos preocupadíssimos com o avanço da pandemia, mas não se pode deixar de afirmar, né, que existem riscos específicos aqui, que esses riscos têm que ser abordados de uma maneira séria, muito responsável e atendendo a essas diversidades. Né, só pontuando o exemplo que o Gerson deu, quer dizer, se por um lado as populações, os povos que estão em aldeias, esse afastamento os protege, o que a gente tem que perceber é que se a doença chegar na aldeia, a distância das pessoas vai dificultar muito mais o tratamento. Né? Então, as populações que estão mais próximas da cidade, elas estão
mais próximas do risco, enfim, um outro tipo de proteção que tem que se dar para ela, tem que fazer o isolamento social como para qualquer outro brasileiro, mas essa distância é um pouco menor, a distância maior as protege, mas aí elas têm que ser mantidas, enfim, longe da doença, porque se a doença chegar lá, aí o risco é muito maior, porque a dificuldade de acessar, a vulnerabilidade com relação ao acesso a medicamentos e a estrutura de saúde, hospitais, aí é muito maior e poderia ser uma tragédia sem tamanho. Então, tudo isso significa que a coisa, existe risco específico, que isso precisa ser abordado de uma maneira muito séria e com a participação das comunidades, das organizações. O Gerson falou muito bem, os povos estão aí, eles estão articulados, eles sabem o que tem que ser feito, então a gente precisa apoiá-los, apoiar as iniciativas das organizações indígenas, das lideranças indígenas, porque elas sabem as características de cada lugar e o próprio governo pode ter uma ação efetiva no sentido de apoiar essas lideranças, apoiar esses povos, para que eles possam participar da solução desse problema e da sua própria proteção. Ana Valéria Araújo, diga, Gerson. Não, aí acho que só para reconhecer e afirmar isso, o quanto é importante iniciativas do tipo o Fundo Brasil Direitos Humanos nesse momento, né? Não só para exatamente apoiar, reforçar esse trabalho das lideranças de suas comunidades, aí na proteção contra a pandemia, mas para também continuar protegendo os direitos indígenas, né? Então, acho que é muito importante, é louvável, e tomara que isso, de fato, aí empodere cada vez mais a força dos indígenas, dos seus parceiros, aliados e as equipes de saúde que estão com eles nesse momento difícil na defesa de suas vidas e de sua saúde. Obrigada. Obrigada, Ana Valéria. Gerson, muito obrigada pela participação. Mil desculpas pelo probleminha de conexão, mas é isso. Seguimos. Obrigada, um abraço para vocês. Obrigado a você. Obrigado, um abraço. Um abraço. Pessoal,